1º de maio de 1994, uma data que marcou para sempre a história do automobilismo. Milhões de pessoas assistiam ao Grande Prêmio de San Marino quando algo impensável aconteceu. Na sétima volta da corrida, Ayrton Senna perdeu o controle da sua Williams e atingiu violentamente o muro da curva Tamburello. O mundo inteiro viu o acidente, mas o que poucos sabem é que a causa da tragédia continua sendo debatida até hoje. Foi erro do piloto? Foi falha mecânica? Ou existia algo acontecendo dentro do carro que ninguém percebeu naquele momento? Durante anos, engenheiros, investigadores e peritos analisaram cada detalhe do acidente, da telemetria do carro aos danos encontrados no capacete. E quanto mais as investigações avançavam, mais uma peça específica da Williams passava a chamar a atenção. Uma peça que havia sido modificada poucas semanas antes e que, segundo diversas análises técnicas, pode ter desempenhado um papel decisivo nos últimos segundos da vida de Ayrton Senna. Hoje, vamos reconstruir os fatos conhecidos, analisar as evidências técnicas e entender o que realmente aconteceu naquele domingo que mudou a Fórmula 1 para sempre. Preste atenção nos detalhes, porque alguns deles são poucos conhecidos até mesmo entre os fãs mais apaixonados do automobilismo. Para compreender o acidente de Ayrton Senna, precisamos voltar ao início da temporada de 1994. Naquele ano, a Williams apresentou o FW16. No papel, era um dos carros mais avançados da Fórmula 1. Na prática, porém, a realidade era bem diferente. Após a proibição de diversos sistemas eletrônicos, como a suspensão ativa e o controle de tração, o comportamento do carro tornou-se muito mais difícil de prever. Pilotos e engenheiros relataram problemas de estabilidade e falta de confiança na dianteira. O próprio Senna demonstrava insatisfação com o comportamento do carro desde as primeiras corridas. Foi justamente nesse contexto que surgiu uma mudança aparentemente simples. Durante o início da temporada, Senna pediu que a posição do volante fosse ajustada para ficar mais próxima do seu corpo. O objetivo era melhorar a sensibilidade da direção e aumentar o controle sobre o carro. Para atender ao pedido rapidamente, uma modificação foi realizada na coluna de direção. E foi exatamente essa alteração que mais tarde se tornaria o centro das investigações. A solução adotada envolvia uma extensão metálica soldada à coluna original. Em teoria, parecia algo simples, mas na Fórmula 1, componentes submetidos a vibrações extremas e forças constantes trabalham no limite absoluto de resistência. Quando uma peça sofre esforços repetidos ao longo do tempo, podem surgir pequenas fissuras invisíveis a olho nu. Na engenharia, esse fenômeno é conhecido como fadiga do material. Essas microfissuras se expandem gradualmente, até que, em determinado momento, ocorre uma ruptura completa. E segundo diversas análises técnicas realizadas após o acidente, foi exatamente isso que pode ter acontecido. Chegamos então ao dia 1º de maio de 1994. Sétima volta da corrida. Senna se aproxima da curva Tamburello a mais de 300 km por hora, uma das curvas mais rápidas e perigosas do circuito. Nesse instante, algo dá errado. A Williams segue reto. As imagens mostram uma correção mínima de direção. Depois disso, o carro praticamente não responde. Poucos segundos depois acontece o impacto. As análises da telemetria indicam que Senna ainda tentou frear desesperadamente para que pudesse reduzir a velocidade. A frenagem foi suficiente para diminuir a velocidade do carro antes da colisão, mas já não havia espaço para evitar o muro. O choque foi extremamente violento. No entanto, o que os peritos descobriram posteriormente surpreendeu muita gente. Segundo as investigações, a desaceleração causada pela colisão não foi necessariamente a lesão fatal.
O problema surgiu quando partes da suspensão dianteira se desprenderam durante o impacto. Fragmentos do carro foram lançados em direção ao cockpit. Um desses componentes atingiu a região frontal do capacete de Senna. O impacto provocou uma lesão gravíssima que causou danos cerebrais irreversíveis. Foi essa lesão específica que acabou sendo apontada como a causa da morte do piloto brasileiro. Nos dias seguintes ao acidente, surgiram inúmeras teorias. Algumas delas afirmavam que o capacete apresentava um suposto furo semelhante de um projétil. Outras especulações sugeriram diferentes explicações para os danos observados, mas as análises forenses descartaram essas hipóteses. O que parecia um orifício em algumas fotografias era apenas um efeito visual causado pela iluminação. Já outros danos observados no capacete correspondiam a componentes que se desprenderam durante o impacto. Com o passar dos anos, a investigação deu origem a um longo processo judicial. Dirigentes e engenheiros da Williams chegaram a responder na justiça italiana. A principal discussão girava em torno da modificação feita na coluna de direção. Apesar de anos de análises, debates e perícias, nenhuma condenação definitiva foi estabelecida. Mas uma conclusão permaneceu praticamente consensual entre muitos especialistas. O acidente foi resultado de uma combinação de fatores: um carro difícil de pilotar, uma modificação crítica em um componente essencial e uma sequência de eventos que culminou em uma das maiores tragédias da história do esporte. Mais de 3 décadas depois, o acidente de Ayrton Senna continua sendo estudado por engenheiros, pilotos e fãs da Fórmula 1. Não apenas pela perda de um dos maiores pilotos de todos os tempos, mas porque cada detalhe dessa investigação ajudou a transformar os padrões de segurança da categoria. Muitas das medidas de proteção que existem hoje nasceram justamente após aquele fim de semana trágico em Imola. E talvez essa seja uma das heranças mais importantes deixadas por Senna. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a falha na coluna de direção foi realmente a principal causa do acidente? Ou existiram outros fatores igualmente decisivos naquele dia? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gosta de automobilismo, histórias marcantes e análises técnicas como essa, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.